A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Neste sábado iremos falar sobre o álcool, os efeitos do álcool, sobre o alcoolismo, para ficarmos assim um pouco mais esclarecidos e para desta forma também podermos esclarecer aqueles que connosco convivem e que possam passar por esta problemática e assim ajudando a fomentar uma sociedade mais sóbria. Tudo o que seja com moderação. O problema, claro está no exagero do consumo. Todos nós sabemos os efeitos danosos do álcool. Porém, o vício faz com que as pessoas esqueçam esses efeitos e acabem por se prejudicar com isso. O álcool, do árabe álcool, é uma das drogas mais antigas da humanidade. Inicialmente acreditava-se que teria surgido por volta do ano 6000 a.C. no Antigo Egito, onde foram encontradas ruínas de fábricas de cerveja. Porém, recentemente, pesquisadores descobriram vestígios de uva apodrecida em locais habitados por homens pré-históricos, as quais tinham em torno de 5% de teor alcoólico, demonstrando o seu consumo já ancestral. Não é? No início, a utilização de bebidas alcoólicas pelas sociedades estava muito ligada à prática religiosa, pois acreditava-se que elas facilitavam o contacto com os deuses. Ainda hoje, de forma diferenciada, o álcool serve de símbolo para muitas religiões. Outro sentido para o uso de substâncias alcoólicas é a sua utilização tanto como dissipador de preocupações e dor, como também elemento abortivo. Nos primórdios da civilização, o teor alcoólico era baixo, pois existiam somente bebidas fermentadas. Com a Revolução Industrial, foram desenvolvidas bebidas destiladas, como, por exemplo, o whisky, as quais possuem um teor extremamente alto, gerando inúmeros malefícios ao corpo humano. Acompanhando a Revolução Industrial, as bebidas fermentadas também passaram a conter um grau etílico mais elevado, aumentando o número de dependentes em álcool. O alcoolismo decorre do uso prolongado desta substância, geralmente entre 20 a 25 anos, de substâncias alcoólicas. Nesta fase, o hábito de consumir a bebida já está relacionado ao ritmo de vida do indivíduo, sendo muito difícil convencê-lo a parar de ingeri-la. De acordo, vejam só, com a Organização Mundial de Saúde, afirmava que a partir de 2010, ou seja, de há 13 anos atrás, o alcoolismo seria a doença que mais causaria vítimas fatais no mundo. Em relação aos efeitos no nosso cérebro, acreditar que o álcool é somente um estimulante é um grande engano. Ele, num primeiro momento, ao agir diretamente no lobo frontal do nosso cérebro, desinibe o indivíduo, modificando sobremaneira o seu comportamento social, mas a sua principal característica, e muita gente desconhece, é provocar a depressão. E os seus efeitos podem ser observados em 3 fases. Numa primeira fase, o indivíduo, via de regra, perde o seu senso moral, os seus medos, as suas inibições, passando a comportar-se conforme pendores íntimos que estavam reprimidos, por exemplo, pelos costumes vigentes do grupo social em que se relaciona. Se tinha um comportamento tímido, passa a soltar-se, principalmente, por exemplo, em relação ao sexo oposto. Se era uma pessoa quieta, torna-se uma pessoa muito mais agitada, muito mais, de certa forma,
corajosa, entre aspas. Numa segunda fase, pode ocorrer a falta da coordenação motora, o descontrole dos reflexos, o descontrole emocional e a própria agressividade. Isto explica a mudança brusca de comportamento visualizada geralmente quando ocorrem atos de violência após o consumo de bebidas alcoólicas. Muitos pais que fazem o uso desta substância, ao retornarem ao lar, acabam por extravasar os seus pendores de violência, quer na esposa, quer nos filhos, e também vice-versa, a esposa em relação ao marido, porque também isso acontece, só que está muito mais escondido. Numa terceira fase, é caracterizada pela depressão, condição em que o indivíduo reclama de tudo e de todos. Reclama da vida, reclama do seu salário e normalmente extravasa as suas angústias por meio, portanto, das lágrimas. Chora e lá está, os queixumes tornam-se mais frequentes. Ocorrem também os problemas físicos, como os digestivos, os vômitos, as diarreias, as dores de cabeça, problemas no sono, enfim, um mal-estar geral. Esta terceira fase, é considerada a mais perigosa, pois a depressão alcoólica pode levar ao suicídio, principalmente em alcoólicos que, ao retornarem à realidade, percebem que não conseguiram ficar, não conseguem viver sem esta bebida. E este sentimento, caros amigos, este sentimento de fracasso é um dos agentes impulsionadores do comportamento suicida. É preciso ter muito cuidado com esta questão, é preciso vigiar, não é? Em relação à dependência, denomina-se, portanto, alcoolismo, a dependência à bebida alcoólica, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, com progressiva tolerância à intoxicação produzida pela droga e desenvolvimento de sintomas de abstinência quando o consumo é interrompido. Os sintomas mais comuns no caso de uma crise de abstinência são sudorese, aceleração cardíaca, insónia, náuseas e vômitos. E num estado mais avançado, caracteriza-se como o delirium tremens, causando de confusão mental, alucinações e convulsões. Inicialmente, o alcoólico era discriminado, sendo tratado como um ser de personalidade fraca. Agora, na Inglaterra, caros amigos e ouvintes, até o final do século XIX, o nome de quem se excedia na bebida era publicado nos jornais, gerando um enorme constrangimento. Mas com o avanço da ciência e dos tratamentos, chegou-se à conclusão de que o alcoolismo é uma doença potencialmente forte e destruidora do caráter do indivíduo, que faz de tudo para ter satisfeito a sua vontade de beber e passa a mentir, muitas vezes passa a roubar, a trair e a, portanto, seduzir. O alcoolismo gera também deterioração psicológica e física. O indivíduo, aos poucos, pela perda dos neurónios, tem a sua capacidade mental reduzida, descuida-se da sua apresentação, torna-se uma pessoa começa a faltar aos seus compromissos e tem a concentração nas atividades corriqueiras limitada. Para esta doença, de certa forma, não há cura. O que existe é um tratamento que tem que ser ininterrupto para que jamais ocorra novamente o consumo, sob o risco de retornar todo o prazer em sorver, digamos, os alcoólicos, colocando a perder todo o tratamento já realizado. Muitos afirmam que, bom, eu não sou alcoólico porque eu só bebo ao fim de semana, mas o alcoolismo também se manifesta pelo seguinte comportamento: é todo aquele que não pode beber o primeiro copo,
Pode ser até só ao sábado, pode ser só à sexta-feira à noite, pode ser ao domingo à tarde. Mas depois de beber o primeiro copo, se sente aquela compulsão para beber mais e mais e mais até ficar bêbado, é considerado alcoólico. Pode até ficar de segunda a sexta sem tocar na bebida, mas depois de beber o primeiro copo, isto torna-se grave. Agora, em relação ao álcool e à sociedade, impulsionado pelos costumes sociais, pela tradição das festas e comemorações múltiplas, o homem não se dá conta de que o álcool é um dos maiores males que existe na face da Terra. É agente impulsionador da violência, possui inúmeras doenças atreladas ao seu uso abusivo e está entranhado em quase todas as ocasiões em que um grupo humano se reúne, como se fosse impossível conversar, trocar ideias, tomar decisões na vida particular ou em sociedade, sem estarmos com um copo na mão. Aliado ao baixo custo de produção, tornando uma droga acessível a qualquer grupo social e às políticas de governo pouco eficazes no combate ao seu consumo indiscriminado, o álcool, torna-se um verdadeiro destruidor de vidas, de carreiras, de lares e, no fundo, da sociedade. Para se verificar o grau de envolvimento de um indivíduo com o consumo de bebidas alcoólicas, utiliza-se observar a frequência de consumo da substância por semana. Se a experimenta apenas uma vez, é um chamado bebedor social. Se passa de 3 a 4 vezes, torna-se um bebedor excessivo. Mas se bebe todos os dias, é considerado um consumidor dependente. Nem todo o chamado consumidor social vai ser um bebedor dependente. Porém, todo o dependente um dia já foi um consumidor social. Na fase da dependência, ele dificilmente sairá sem ajuda. É preciso solicitar auxílio a parentes, amigos e também, claro está, a especialistas. A maior dificuldade de se combater o uso abusivo dos alcoólicos está na cultura de consumo arraigada nas sociedades de quase todo o mundo. Países onde o álcool é uma droga socialmente aceite, como é o caso do nosso. A maioria dos bebedores dependentes iniciam o seu consumo por intermédio da própria família, principalmente pais e tios que, ao se reunirem em dias festivos, querem provar um ao outro que os seus filhos já são adultos suficientes para beberem com responsabilidade. Vejam só a responsabilidade aqui dos pais, dos tios, dos mais velhos. E todos somos exemplos. Os filhos, as crianças, veem e um dia mais tarde vão querer experimentar. Neste momento, inicia-se uma caminhada rumo à dependência alcoólica que poderá levar até 25 anos e que poderá levar aquele jovem à morte. E agora, em relação a nesta relação, o álcool e o espírito imortal. Bom, na doutrina espírita, vamos então abordar esta temática. Sobre esta substância química, consumida por grande parte da humanidade, o espírito Joana de Ângeles alerta-nos que o seu uso reflete o declínio dos valores espirituais da sociedade, bem como é aceite como hábito social. E ela enfatiza que a viciação alcoólica se inicia pelo aperitivo inocente, repete-se através do hábito social, impõe-se aos poucos como necessidade e converte-se em dominação absoluta pela dependência. Alertando que a desencarnação ou a morte dá-se através do suicídio indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o dependente de álcool depõe sobre o corpo físico
Portanto, o suicídio não é só aquele que nós acabamos com o corpo de forma repentina, é também o acabar de forma lenta, aos poucos, com o consumo de várias substâncias que são de certa forma, perniciosas ao nosso organismo, como é o caso do álcool. Aqueles que têm consciência da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico podem compreender o perigo no hábito de consumir bebidas alcoólicas, uma vez que os seus efeitos transcendem os umbrais da morte. Vão além dos danos causados ao corpo físico, que é instrumento de trabalho da alma reencarnada, que o devolve à Terra após o desenlace, após a morte. Esta substância deixa inúmeras marcas no corpo espiritual, que é o perispírito, e na mente do dependente alcoólico, que refletirão na próxima reencarnação. Da análise do texto de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que foi ditado a Divaldo Pereira Franco, podemos concluir que a intoxicação alcoólica traz os seguintes prejuízos a quem ela se torna dependente. Temos assim, como primeiro ponto, libera toxinas que impregnam o perispírito ou o corpo espiritual. Segundo, introduz impurezas que amortecem as nossas vibrações. Terceiro, há um entorpecimento psíquico. Quarto, insensibilidade ao tratamento espiritual. Quinto, a dependência prossegue depois da morte, por isso, nos botequins, nos bares, existem muitos irmãos do plano espiritual que se acoplam aos viciados e que os seguem aos seus lares, pois aqui já começamos a ver como é o ambiente lá em casa, com os vivos e os mortos juntos. As lesões do corpo físico refletem-se no corpo espiritual. Sétimo, o perispírito ou corpo espiritual vai imprimir as lesões nas futuras organizações fisiológicas. Portanto, nas próximas reencarnações viremos muitos com problemas já hepáticos à nascença e não só. E, em oitavo, o perispírito ou corpo espiritual plasma no novo corpo físico a predisposição orgânica. Muitas crianças, ao provarem apenas um copinho ou colocarem o dedo numa bebida e provarem, sentem logo um despertar daquele estímulo para voltarem a beber. E sabemos que hoje bebe-se cada vez mais em tenra idade. O indivíduo que faz uso de álcool e outras drogas transforma-se em perigoso instrumento dos espíritos inferiores, pois alimenta a si mesmo e a dois tipos de entidades que o obsediam, que são os viciados, os que se alimentam dos alcoólicos e os que se aproveitam da fraqueza do obsidiado. Estas entidades enfermas trazem consigo um hálito mental desajustado, pernicioso, que trará inúmeras consequências ao alcoólico. E vai haver cada vez mais tendência para essas entidades inferiores do plano espiritual se aproveitarem de todos aqueles que bebem e se viciam nas drogas para os acidentes, para provocarem acidentes. Portanto, muito cuidado com esta questão. Se nós pudéssemos, caros amigos, visualizar um ambiente onde se consomem substâncias alcoólicas, seja um bar, uma festa ou no próprio lar, estaríamos a observar diversas entidades espirituais viciadas em álcool a sorver fluidos alcoólicos que saem das vísceras daqueles que bebem, deste plano físico. Por isso é que muitas vezes a indução para começar ou continuar a beber é extremamente forte, pois há um espírito que induz constantemente ao consumo, espírito ou espíritos que nos induzem ao consumo, e somente desta forma ele consegue ter a sua vontade saciada, tendo em vista não ser possível ao espírito o consumo direto da substância, o agarrar no copo, por isso não poder estar
com um copo com álcool, eles inalam os fluidos que nós exalamos quando consumimos. Neste contexto, o Espírito Emmanuel esclarece que o viciado, ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta em seu prejuízo as impregnações fluídicas maléficas daqueles, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. Caros amigos, é um assunto extremamente complexo, complicado e que temos que ter cada vez mais atenção e cuidado. Agora, como então nos mantermos longe das drogas? Cultivando, caros amigos, cultivando um bom ambiente familiar. Vendo o nosso lar, visualizando-o como um local de aprendizado para a vivência no mundo exterior, na vida em sociedade. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, a melhor escola de preparação das almas, aqui na Terra, ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Mas Joana de Ângeles aponta o caminho a ser buscado por todos nós, que é a educação integral da humanidade com base no Evangelho, chamando-nos a atenção para a finalidade da vida no sentido do progresso moral e espiritual. Se conheces, caro amigo, se conheces alguém que faça uso abusivo ou é dependente de álcool, oferece-lhe ajuda, através, por exemplo, do centro espírita, onde ele poderá encontrar diversos tratamentos que o conduzirão a uma posição favorável ao não prosseguimento do uso, tais como a imposição das mãos, através do passe, da transmissão das boas energias, da água fluidificada, das reuniões de desobsessão, das preces e dos ensinamentos evangélicos com base no Evangelho de Jesus, bem como encaminhando portanto, a uma pessoa especializada no tratamento de alcoólicos, para que estas terapias, todas em conjunto, quer do centro espírita, quer da nossa medicina, consigam auxiliar este amigo, este irmão, na sua recuperação. Lembrando sempre que é imprescindível o acompanhamento médico, o tratamento ambulatório, que jamais deve ser interrompido. Portanto, caros amigos e ouvintes, hoje falamos desta temática do álcool que está a tomar cada vez mais proporções preocupantes, de veras preocupantes. As nossas crianças já estão a consumir. Portanto, daqui advém o conselho para estarmos cada vez mais atentos no lar, principalmente a começar no lar, porque todos nós, adultos, somos exemplos para as crianças. Elas veem, elas observam, não é preciso falar, elas veem. E mais tarde, perante um problema, se não foram preparadas pela educação dos pais, dos educadores, mais tarde, perante um problema, quem sabe se não cairão na mesma asneira de imitar os pais no consumo, para, de certa forma, tentarem desviar as dores, os sofrimentos. Mas sabemos que o álcool não é e nunca será solução. Cada vez mais Evangelho, cada vez mais Jesus no lar, cada vez mais educação, disciplina e amor. Ficamos hoje por aqui, caros amigos e ouvintes. Marcamos encontro para o próximo sábado, aqui à mesma hora, com outro assunto. Até lá, fiquem com um forte e grande abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.